Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Protec Code. Eu sou o Anderson, sou o CEO da Protec. Nós estamos hoje aqui com uma grata presença que eu já vou anunciar para vocês. Como de costume, nós gravamos o nosso podcast aqui nos estúdios da TV, da TV da Uniso, né, da Universidade de Sorocaba. E hoje nós estamos aqui com a professora Renata de Lima, que é professora do curso de Engenharia de Bioprocessos, Biotecnologia e também professora de pós-graduação nas Ciências Farmacêuticas. Então, Projeto e processos tecnológicos e ambientais. E processos tecnológicos e ambientais, que não deu tempo de eu anotar aqui. Muito bem. Então, é um prazer, professora, ter a senhora hoje conosco aqui, para que a gente possa bater um papinho, conversar, saber um pouquinho de... É você, senhora? Como é que eu chamo? Você, pelo Você? menos. Tá bom, joia, joia, joia. Bom, então, assim, eu quero entender um pouquinho de como que a Renata entra no mundo, né, Renata? Então, fale para mim um pouquinho onde você nasceu, como é que foi a sua infância ali nessa questão dos estudos, dessa questão inicial que a gente tem lá atrás também. Bom, eu nasci em Sorocaba, mesmo, sou sorocabana, estudei em escola municipal. Acho que desde pequena eu sempre gostei dessa parte de animais, plantas e tudo mais. Bichinhos. Dos bichinhos. Então... Visíveis e invisíveis. De todos, né? E então acabei sempre tendo essa voltado para essa área, né? Daí quando eu tinha... E essas escolas municipais foram onde? Eu estudei no Getúlio Vargas e depois eu estudei no Ângulo, né? Que daí é particular. Era particular. Isso. daí eu O Ângulo era onde? O Ângulo era lá perto do estádio municipal, né? Que tem do SIC? Não do SIC, ali acho que na Barcelona, ali onde sei. Tem alguma coisa lá agora. Sei. Mas era lá. Bacana. Nem sabia que teve um ângulo lá. Teve. E agora ele cresceu, né? Mas eram, assim, acho que umas 4, primeiro, segundo, terceiro colegial e um cursinho. Né? Logo que ele começou. O pessoal vinha de São Paulo até os professores. Eu não tinha... os professores. Tive um monte de professor famoso. Sei. Que o pessoal conhece porque eles vinham de Mais São famoso Paulo. da área de educação ou famoso da TV? O Pasquale. O Pasquale, você foi seu professor? Foi. Que legal. Me atormentou a vida, o Pasquale. Imagino. Que bom. Teve um pessoal que era conhecido, né, do Ângulo. Na época, hoje em dia é cursinho diferente, né? Sei. Não sei nem se existe mais. Não, acho que existe, tem. Mas é legal, porque eu tive também uns professores que na época davam aula em São Paulo e vinham para cá. Tipo, trabalhava na cultura, sei lá o quê. Então tem porque não tinha muito, né? Então, Sim. Antes era... Mas daí depois eu entrei na Federal de São Carlos, fiz biologia no FSCar. Mas daí o campus era onde? Lá em São Carlos mesmo? Isso. Fui para São Carlos, fiz minha graduação. Qual curso que você falou? Fiz biologia, ciências biológicas. Daí fui para a Embrapa mas ainda estudando, fiz uma especialização e fiz meu mestrado lá na Federal mesmo, mas pela Embrapa. Tá. Trabalhei com melhoramento genético. Certo. Daí depois eu queria trabalhar com biologia molecular, ainda na Embrapa lá não tinha, o pessoal da Federal estava começando a ter alguma coisa e eu resolvi vir para a Unicamp. Então eu vim para a Unicamp e fiz meu doutorado na Unicamp. Enquanto eu estava fazendo meu doutorado, eu estava trabalhando aqui. Já tinha começado... Aqui aonde? Na Uniso? Na aula na Uniso. Tá, mas peraí, fomos muito rápido. Fomos muito rápidos. Então você começa a estudar aqui na escola municipal. Da escola municipal você vai para o Ângulo para terminar o terceiro ano, aquelas coisas todas. E depois eu vou para a Federal. E você vai sozinha para lá? Vou sozinha. Vai morar sozinha? Fui morar sozinha. Com quantos anos? 18, 20? 17 anos. 17. Eu fui para lá, na verdade, no começo eu tinha uma pensão, né? Depois pensionato. Já morei em pensionato também. E daí depois a gente já conheceu o pessoal e acabei morando em República. E era pensionato só feminino, só masculino ou era misturado? No meu era só feminino. Só feminino. Eu me lembro que na época quando eu fui morar, eu fui em Presidente Prudente. Aí era meio unissex, mas quando eu cheguei separou, tipo masculino e feminino.
Os meninos não aguentam muito a mulherada. Não, elas são De muito mais manhã, rápidas. de manhã é complicado. É duro. E daí a gente juntou um grupinho, fizemos uma república e depois foi até a hora que E seus pais sempre te tava- apoiaram? Como é que foi isso? Não, sempre, né? Daí sempre apoiaram. Pô, meu pai é advogado, até pensou que eu Que você pudesse ia para a ser. área do direito. Eu acho que ia ser meio briguenta se fosse, mas Sei, eu enfim, acabei ficando por essa área mesmo. da biologia. Daí lá, quando a gente estava no final do curso, o que aconteceu? O pessoal pegou e começou a ver aula para dar aula. Eu nunca Sim. imaginei em dar aula. Certo. A minha vida eu sempre pensava ou pesquisa, eu gostava muito Tá. de genética, então fui indo para Sei. essa área. Na graduação eu fazia iniciação científica e tudo mais. E quando eu encontrei com esse pessoal, eles falaram, eu falei, onde vocês estão indo, Isso onde? né? Em São Carlos? Isso em São Carlos, a minha Tá. turma, onde vocês estão indo? A gente está indo lá na prefeitura, porque eles iam fazer inscrição para dar aula, né, no Certo. municipal e tal. Tá. Daí eu falei, também vou. Você não gosta de dar aula? Eu falei, mas eu também vou. E peguei e entrei no ônibus. E lá em São Carlos tem uma avenida, né, a Avenida São Carlos, que tudo que se passa pela Avenida São Carlos, pelo menos Tá. na minha época, né, se passava. Tá. Isso era que ano, mais ou menos? Isso era 90, mais ou menos, 91, acho. Você tinha uns 20 92. anos, mais ou menos. Mais ou menos isso. Daí a gente pegou. Só que a hora que eu estava andando na Avenida São Carlos, né, de ônibus, eu passei, tinha um ângulo. Né? Daí eu falei, eu vou descer. Eles falaram assim, mas você vai? Eu falei assim, eu vou levar meu currículo ali no ângulo, né? Tá. Daí eles começaram a rir, né? Caíram na gargalhada. Mas nunca deu aula, não gosta de dar aula, vai levar no ângulo, né? E daí eu falei assim, não vou na municipal. E no fim eles foram, fizeram a inscrição deles na escola lá para dar aula. E a hora que eu cheguei no ângulo, eles estavam precisando de uma pessoa que fizesse monitoria à tarde, no período da tarde, para os estudantes, Mas né? de qual terceiro matéria? colegial. Nessa parte de biologia. De todas Casou as o áreas. negócio ali, começou a casar. Daí eu peguei e falei, beleza, né? E comecei. Daí eu comecei a dar aula assim, tipo aula particular, Você- né? Ficava à tarde com eles. Tipo plantão de dúvidas? Plantão de dúvidas, fazia exercício e tudo Sim, mais, né? Sim, E tirava foi. dúvida da garotada. Tirava dúvidas, acho que 2, 3 vezes por semana. Certo, E no fim, né, tava melhor que eles, que um Sei. monte de gente nem conseguiu. certo. E eu tava, e nesse tempo eu ia então para Embrapa já estava começando estágio lá na Embrapa e ficava ali. E São Até- Carlos ali parece que tem uma vocação bem forte nessa questão De- da Embrapa, da biotecnologia, Tem, porque né? tem 2 Embrapas, né? Então tem Embrapa Centro e a Fazenda. Eu ficava na Tem Fazenda. muita pesquisa ali, né? E daí porque tem USP, né, também. Sei. Então tinha um pessoal que tinha bastante coisa. É. E a Federal é grande lá, né? Tem bastante curso. E daí só sei que um dia eu cheguei de manhã, eu não sei por que eu ia para Embrapa, acabei não indo, fui para lá. E eu cheguei de manhã e tinha um dos amigos que até eu conhecia, que era um dos professores, que ele entrou na Federal para dar aula. Né? Ele passou no universidade? concurso, passou no concurso, entrou para dar aula. E então ele dava aula no cursinho, lá na verdade no colegial, e entrou para dar aula na E Federal. você o conhecia da Eu universidade ou do conhecia da cursinho? universidade, Da eu conhecia dos dois lugares, Dos dois né? bons, é. Daí o que aconteceu? Ele era mais velho, né? Porque ele já tinha finalizado, estava no mestrado e tudo mais, já estava finalizando, acho que o mestrado. E ele era lindo, de olho azul, assim, Davi. Eu cheguei lá, a coordenadora desesperada falou, que bom que você chegou. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque o Davi não pode vir mais, porque ele, a partir do momento que ele assinou o contrato, ele não podia trabalhar, porque ele é exclusivo, né? Ah, daí vira exclusividade do... Então, e ele ficou com medo de ir, no fim, aconteceu alguma coisa. Perder o contrato dele, qualquer né, coisa. sei lá, Sei. Então ele pegou e falou, não posso ir mais, a partir do momento que eu assinei o contrato, não vou mais. E ela estava lá com a sala, né? E ela falou, você não entra para dar aula para eles. E eu tinha muito contato com o pessoal do terceiro colegial, porque eles que faziam bastante exercício. Sim, e porque é o pessoal que... Era um primeiro colegial. Eu falei assim, entro, né? Sei. Só que a hora que eu pisei naquela sala, as meninas que eram apaixonadas, né, pelo professor, tinham preparado uma festa para ele. Sei. Mais uma festa de despedida ou uma festa... Despedida, porque Tá. sabiam que ele ia Que ele ia sair, embora, tudo, né? E daí tinha de tudo. A hora que eu pisei, essa mulherada começou a berrar, né? Eu falei assim, Jesus amado. E ela sapateava e falava, cadê o Davi?
cadê o Davi? E eu falo assim, meu Deus do céu, né? E eu parada, eu nunca me esqueci, a sala era mais comprida, assim, eu parada, olhando ali pra ele. Primeiro dia. Primeiro dia, né? Eu virei, assim, Isso de manhã, tarde? De manhã. De manhã. Daí eu virei e falei assim, eu falei, ah, que faço, né? E os meninos tudo olhando, dando risada, né? Certo. Eu falei assim, ó, seguinte, falei, Davi, daí expliquei, né? Falei, Davi não pode vir mais, não sei o quê, papá, né? Eu sei que vocês combinaram, mas ele não pode vir. Sim. E tal, né? E aí era festa surpresa, né? Então, Certo. e elas continuavam berrando, né? Berrando, berrando. Eu falei, até chega uma hora que eu não tenho muita paciência. Certo. Eu falei assim, ó, seguinte, acabou Davi. Falei, quem quiser ver Davi, vai lá na Federal. Falei, posso até marcar com eles um dia para vocês fazerem uma festa em algum lugar para ele. Falei, e agora acabou o reinado da mulherada, porque agora são os meninos, porque vai ter uma professora mulher, e os meninos, certo, daí começaram. Certo. Mas foi assim, minha primeira aula da vida. E acabei depois me dando super bem com a turma. Que legal. Que era uma turma boa. Daí foi, e eu pegava e dava algumas aulas, né? E que parte da biologia que você começou? Genética? Genética era a que eu mais dava. Ervilhas? Celular, genética, né? Eu nunca gostei muito das historinhas das ervilhas, né? Então, por isso, acho que eles gostavam, né? Sim. Então, que mais tem lá no começo da genética, né? Que fala que tem a primeira... Sim, a primeira lei de Mendel e tudo mais. Isso, Mas aí, só sei que foi. É uma época eu tive bolsa, daí eu tive que não podia mais, né? Certo. Depois eu acabei voltando, eu acabei voltando, dei mais um pouco de aula, mas era uma época boa. E a única escola que você ministrou aula foi lá, ou teve outras? Quando eu vim para Sorocaba, daí eu peguei, dei um pouquinho de aula no Dom Aguirre. Dei um tempo de aula no colégio. No colégio, e depois já comecei na universidade e não dava mais para ficar. Certo. Daí, lá em São Carlos, você casa São Carlos com Embrapa, é isso? Isso. Daí lá eu fiquei... Com mestrado e doutorado? O doutorado foi na Unicamp, foi em Campinas. Daí quando eu vim para cá, Você vai para o doutorado daí eu vou para o doutorado na Unicamp. E daí eu ficava indo e voltando, né? Porque eu já estava na universidade. E como que você conhece o Dom Aguirre e a Uniso nesse tempo? Porque o que aconteceu? Nesse meio tempo, a hora que eu estava no final do meu mestrado, eu casei, engravidei. Com quantos anos? Já uns 27, 26 anos. Você já estava aqui em Sorocaba? Eu não estava. O que aconteceu? Você casou com alguém lá ou aqui? De Ribeirão Preto. Daí eu peguei, fui para Ribeirão. E é seu marido até hoje? Ou separou? Não é separado. Faz tempo? Faz tempo. Daí, quando eu... E é filho ou filha? Filha. Uma só? Uma só. Quantos anos? Hoje está com 27 anos. E está onde? Hoje ela ela trabalha numa agência de publicidade. Aqui? Aqui em Sorocaba mesmo. Fez o NISO aqui e trabalha aqui. Legal. E daí quando eu fui para Ribeirão, né? Porque eu ia casar para Ribeirão, só que depois ele foi transferido, no fim eu fiquei um tempo do meu mestrado até o meu doutorado, eu dei um tempo, porque como eu fiquei mudando de cidade, porque ele era engenheiro e ele acabava tendo que mudar. Então eu fiquei mudando um tempo, até que chegou um momento que a gente... uma hora ele veio para cá, né? A gente veio para cá. Tá. Aí a gente veio para cá. Quando veio para cá, eu peguei, ela estava pequenininha e estavam precisando, eu não lembro quem, alguém me falou que estava precisando de professor no colégio, no Dom Aguirre. E eu fui lá e comecei a dar aula lá. Né? Também, você já tinha... também deu certo, assim, né? Você já tinha mestrado nessa época? Eu já tinha um mestrado. Tá. Só que daí, quando eu estava lá no colégio, eles já tinha o corpo docente? Não, porque não era universidade ainda, era uma faculdade, né? Tá. Então, só administração, alguma coisa assim também, eu não sei. E daí eu já peguei... Isso 2000 e... Não, isso 1997, acho. Tá. Daí eles estavam montando... E é lá mesmo onde é hoje? Lá perto da Praça da Bandeira? Isso, lá mesmo. E o curso, e os cursos começaram lá. Então, farmácia começou lá, acho que é farmácia, terapia ocupacional e nutrição. Acho que foram esses três que começaram. Tem um outro bloco de idosos, não tem? Do Aguirre, na Eugênio Salerno ali? Lá do lado... ali, perto do Getúlio. Perto do Getúlio. Um pouco acima do Estadão, né? Ali é terceira idade, é isso?
Eu não sei se ainda, mas era, pelo menos era. É. Eu não sei se está lá ainda. Certo. Porque eles mudam, né? Agora não tem mais faculdade lá no colégio, agora acho que é só colégio, parece. Certo. Antes tinha, né? Tá. E daí Bom, quando então, começou, como e era lá da também minha com aula, biologia, né? Com biólogo. Com Isso. aula de biologia. daí dei bastante aula de biologia lá. De várias frentes ou mais a parte genética também? Eu tava, até dava de várias, assim, mas o que eu mais gostava sempre, mas cheguei a dar zoologia, daí a gente fez fizemos laboratório lá começar a ter laboratório de novo no colégio, por um Certo. tempo teve daí o Que é legal, que é laboratório. importante. É. A gente tinha que atravessar a rua, assim, para dar, então era um evento, cada vez tinha Certo. aula no laboratório. Certo. Daí eu peguei daí eu vim tentar aula aqui, porque eu fiquei sabendo que estava precisando, e eu peguei e comecei a dar aula aqui. Daí quando eu comecei a dar aula aqui, lá vou começar meu doutorado, né? Daí tive que largar lá, porque já não tava. Não tinha Criança tempo. pequena, doutorado e aula, daí... Pois e é. tinha menos aula, né? Porque não tinha... Não era E marido grande, para aturar assim. ainda, né? Daí o marido já nem tinha mais ali, já começando a não Sei. ter mais. Tava começando a fase de não ter um marido. Porque daí a hora que eu me arranjei, ele também teve que viajar de novo, né? Daí eu falei, Certo. agora não vou mais, Com chega. a criança, né? É, A daí criança eu tinha quanto tempo daí? 1 ano e pouco, 2 É anos. bem é. pequenininha, né? Não pode, não Falei dá assim, pra chega. ficar. Falei assim, não, né? Então, daí foi uma hora que daí começamos a ter caminhos diferentes. Sei. E fui, daí eu comecei a ficar aqui. Acabei a hora que eu estava no meu doutorado, eles quiseram abrir o curso de biotecnologia. E no fim eu que comecei a coordenar o curso de biotecnologia. Aqui. Aqui. Então também já acabou meu doutorado, tendo que esperar um pouquinho, porque também não dava conta de fazer, Tempo, né? de fazer tudo, né? A hora que eu acabei de montar, daí fui lá, finalizei o doutorado, e daí de lá para cá daí o curso de biotecnologia passou em engenharia de bioprocessos. Daí depois eu coordenei um tempo a engenharia de bioprocessos, só que daí eu já estava na pós-graduação, que eles abriram a pós-graduação aqui, eu já estava na pós-graduação, e também começou a ficar difícil de conciliar, e eu acabei saindo da coordenação para Ficar como professora. ficar como só professora. Só que eu dava aula, antes eu dava aula na terapia ocupacional, na nutrição, na farmácia. Certo. Daí, e na biotecnologia. Tá. Quando teve biotecnologia, eu acabei, como era mais a minha área, eu acabava pegando mais as aulas em biotecnologia. E depois, agora, engenharia de bioprocessos, né? Só que agora, na pós, a gente dá menos aula na graduação. Então, normalmente, eu sempre pego engenharia de bioprocessos. E quem faz biotecnologia consegue trabalhar em que e como, professor? Biotecnologia é um curso bem diferenciado, né? Normalmente, quando você faz um curso de graduação, você vai focando numa coisa específica, né? Numa área específica. Ali, A biotecnologia ela é meio aberta, então você aprende mais as técnicas mesmo, que você pode trabalhar com bio, né? Então, se você quiser trabalhar na área de agronomia, você vai. Se você quiser trabalhar na área ambiental, você vai. Se você quiser na saúde, você vai. Porque você tem a parte básica, né, das técnicas. Sei. Então, basicamente, você trabalha com organismo e genética, né? A pessoa pode trabalhar com cana-de-açúcar? Pode trabalhar. Não tem... Pode trabalhar de diversas formas, né? E agora, daí... Numa usina, enfim... Quando a gente começou, quando o curso de biotecnologia começou aqui na universidade, a gente tinha no país, acho que 3 cursos. Nós fomos um dos primeiros. Tanto que ninguém sabia nem o que era biotecnologia. A gente entrava bastante aluno, mas saía pouco, a gente apertava o pessoal. Certo. Só que daí eles começaram a... E eu imagino que na época que vocês iniciaram biotecnologia, mas a terra e o computador, como é que nós vamos fazer isso? Né? Então, era bem assim, o pessoal não sabia nem o que Não era. tinha visão, né? Quando eles iam trabalhar, a gente tinha alguns problemas com relação a... ele era mais laboratório, né? Sim. Então, às vezes, ele desenvolvia um micro-organismo que ele ia colocar para fermentar e ele não podia ir na fábrica para colocar porque ele era só essa parte de laboratório. Daí a gente sentou, os coordenadores dessas universidades começaram, né? Desses cursos começaram a aparecer e a gente resolveu a opção de ser engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Então, a gente acabou migrando para ser. Alguns ficaram, né? Depois outros que surgiram tem só curso de biotecnologia, mas a gente migrou por quê? Porque daí ele teria o CREA e ele podia
circular, transitar tanto no na laboratório indústria como no como laboratório. na indústria, né? Então, hoje em dia, acaba sendo um curso mais pesado, porque tem que ter a parte de engenharia, né? Só doido, né? Gosta da parte de engenharia e gosta da parte de biologia, né? Mas que tipo de engenharia que é dita dentro do toda a curso? parte de engenharia que os alunos, aquela parte básica de engenharia, eles têm que ter, porque é a exigência do CREA, né? Tá. Então, todos os cálculos e tudo mais, eles acabam tendo. E depois eles acabam... Mas isso é importante, né? Porque, por exemplo, eu acho que eu falei isso até a semana passada, que a gente teve um pessoal de uma escola aqui. Eu tive contato com um professor de biologia de uma das escolas particulares de Sorocaba, isso faz algum tempo já. E na conversa que eu estava tendo com ele, ele falou para mim, poxa, eu sou biólogo, aí eu fui fazer o meu mestrado. Ele falou, eu nunca estudei tanta matemática na vida, porque usa muita progressão aritmética, geométrica e tal, né? Para você calcular questões de micro-organismos e tudo mais, estatística. Ele falou, meu, estudei estatística pra caramba no meu mestrado e tal, e a gente nem imagina, porque eu tô aqui fazendo biologia, mas eu preciso saber lá da matemática. É a história da engenharia que você está contando um pouco também. E assim, é mais pesado. Agora a gente mudou um pouquinho, né? Porque no começo, o que acontecia? A Uniso, hoje em dia, a gente faz o seguinte, você entra e as matérias básicas, né? O pessoal, todas as engenharias fazem cálculo junto, por exemplo. Sei. Tá? Você une as turmas, né? Mesmo de cursos sejam diferentes, mas a matéria é conurbada. Então, quando eu fiz, era assim também, né? Tá. Eu fiz com engenharia, mesmo fazendo biologia, eu fiz minha química, cálculo, tudo com engenharia. Com, o pessoal com outras turmas de outros cursos. E a gente acabou adotando isso aqui, né? E o que era muito difícil, que eu vejo, é que ficava uma parte muito pesada, né, de engenharia mesmo, cálculo e tudo mais, e o pessoal entrou aqui porque ela gostava de biologia. Sei. Então, era meio doído. Hoje em dia, a gente tem um projeto integrador que eu acho que dá uma amenizada nisso aí, porque é parte prática e tudo mais, então o pessoal dá uma amenizada e... Passa um verniz nisso aí. E ficou mais interessante, e eles conseguem entender a importância, porque, como você então, falou, mas aí que tá, eu preciso para saber de progressão, No projeto integrador, a hora que eles estão fazendo, eles falam, isso aqui não é o que eu aprendi em química, isso aqui não é o que eu aprendi, e daí eles conseguem ter essa visão e entender por que eles têm o cálculo, porque daí acho que fica mais aceitável, né? Mas nos dias de hoje, se a gente falar em biólogo e não tiver cálculo na cabeça dele, já tá meio difícil, fora, né? Tá fora. Depende do que a pessoa faz. É que eu falo. Sim. Às vezes eles vêm, tipo assim, não sei se eu faço engenharia de bioprocesso e biotecnologia ou se eu faço biologia. Daí eu falo assim, o que você imagina quando você estiver formado, né? O que você imagina que você vai estar fazendo? Você vai ser quando você crescer. Você vai estar no laboratório. Não, eu queria ver os micos, leões. Vai falar, então você vai para biologia, porque aqui não é assim. Pode até ser que encontre, mas a tendência é que talvez queira mais uma biologia mesmo. Pelo que você está falando, a biologia a gente trabalharia mais com o aspecto macro dos animais do que micro. Não, você pode até fazer a parte de genética e tudo, mas tem uma hora que elas se cruzam, né? Então, tem uma hora que elas se cruzam, mas normalmente é quem gosta mais de laboratório, quem gosta mais de fazer experiência. Agora, quem gosta de ver o ambiente... Porque o que a gente faz é diferente. Você trabalha nanotecnologia, normalmente é um pouco mais aplicado, você faz alguma coisa para tentar melhorar no ambiente. E a tal da nanotecnologia e o laboratório, ele é um trabalho mais intrínseco, né? Um trabalho mais quieto ou não? Não, bom, se você for no meu laboratório, uma coisa que não é quieta. Não, tudo bem. Pode ter o carnaval total ali. Mas... Não, mas é uma coisa... Você é um negócio mais insólito, não é? É uma coisa que você vai... Cada um tem a sua linha de pesquisa e tal. Você vai trabalhar dentro do seu... Mas, no fim, você acaba tendo... uma equipe o contato também. A equipe é equipe. Mas você não tem que fazer tanto coleta. Às vezes precisa ser feito, né? Conforme que você está fazendo. Você vai fazer prospecção, você vai ter que fazer coleta. Mas é diferente. Quando eu fiz, por exemplo, minha iniciação científica, eu trabalhei com peixes, com genética de peixes. E o pessoal ia fazer coleta, amo peixes. Não sei o quê. Eu amo peixe para comer. Sim, claro. Também. Os peixes são maravilhosos, principalmente assados. E daí eu fazia citogenética de peixe, mas eu trabalhava assim, era espécie nova, a gente via espécies novas e tudo mais, que também não me agradava. Acho que eu sempre gostei de uma coisa mais aplicada, né? Mas daí quando você trabalhou com peixe, você trabalhou com micro-organismos que rodeavam esse ambiente ou só com o peixe mesmo? Com o peixe, com genética de peixe. Com a genética de peixe.
Isso Daí, aonde? Isso lá na Federal de São Carlos. Daí E depois tinha um aquário, uns Tinha um negócios? aquário, só que o pessoal ia buscar, né, a campo, né? No rio. No rio, porque para ver espécies novas mesmo. O E aquela laboratório água era trabalhava- tratada como se fosse água do rio lá? Você sabe? Mais Não, ou você tem que menos? ter adaptação, né, a hora que você Sei. traz, né? É, Você vai senão o trazendo, bicho você morre. você vai adaptando. Aí, mas era assim, tipo, de repente pegava alguma coisa, de madrugada esses bichos começavam a morrer, daí Sei. você tinha que ficar lá no laboratório. Sei. Tinha até colchãozinho lá no laboratório, Sei. porque a hora que o negócio começava, você não tinha escolha, né? É, pois é. Não tinha escolha. Mas trabalhar com organismo é sempre isso, você não tem. A gente trabalha aqui com micro-organismo, trabalha com células também, porque a gente faz a parte de teste in vitro, e é organismo, né? Então você às vezes tem um probleminha, de vez em quando você Sim. tem que acabar Não é resolvendo. extremamente lógico. Não é uma coisa que você... Então, né, vai química, você vai lá e você vai fazer aquele experimento ali, você vai embora. Vai ter um Né? resultado. Você demora um pouquinho às vezes você programa, não dá certo. Não acontece, Não dá, não porque as evolui. células não cresceram direito, e assim por por algum diante, o motivo. micro-organismo também não cresceu. E aí tem várias variáveis que você precisa atentar, né? Porque às vezes é uma temperatura, às vezes é uma luz que abertura, acaba. uma incidência de luz, qualquer coisa Não, daí vira você variável. perde. E sem contar que você perde, né? Daí, Sim. Isso não tem jeito, não é... às vezes você perde todo o trabalho, né? Tem que gostar, que senão eu falo, é bom que quem cuidou de micro-organismo de célula, criança é fichinha. Pô, tamanhão da criança ali, meu. Criança você tira de letra. Tira de letra. Daí, assim, Sim. no meu laboratório só tem mulher, né? Sim. Só tem menina. E eu brinco, falo, nossa, vão ser excelentes mães. Eu falo assim, elas só dão risada, Sim. porque... Falei, haja paciência, né? Pois mas é. Tem bastante, tem as suas... Tem os seus ônus e os seus bônus. Não, mas é interessante. E aí, todos esses cursos aqui, você ajuda a criar na universidade? Não. Não? Não. Você participa? Eu só participei daquele de biotecnologia, né? Certo. Aquele lá, e depois que ele virou engenharia de bioprocesso também, eu saí, fiquei um tempo. Acho que na segunda turma eu já saí. Antes que começasse a azedar, né? Porque começa a ter muita coisa, você começa a dar conta, né? Daí eu peguei e saí e eu fiquei. Daí quando chegou, daí eu comecei a trabalhar no laboratório. Quando começou aqui, a gente não tinha os laboratórios, né? Tinha alguns laboratórios, mas principalmente laboratório de aula mesmo. Então, se você fosse começar pesquisa e tudo mais, porque não tinha mestrado, não tinha doutorado, né? Logo lá no comecinho. Sei. Então, a gente tinha que tentava fazer alguma coisa ou outra, né? Com vários professores, e a gente acabava usando o espaço mesmo à tarde de aula, não ficar livre, né? A gente começava a usar. E eu tive que acabar escolhendo, mesmo fazendo a parte de biologia molecular e tudo mais, a gente não tinha os equipamentos que eu precisava. Então, eu fazia, às vezes, parte lá, né, do que eu queria desenvolver aqui. Parte lá onde? Parte na Unicamp, né? Tá. Que desenvolvi aqui, daí lá, sei lá, precisava fazer um PCR. Então, eu ia O que é um PCR? É quando você multiplica material genético para fazer algum estudo. Tá. E quando teve curso de biotecnologia... E daí você trazia essas lâminas para cá depois para mostrar Não para é os nem alunos? lâmina, não. Não. Era isso se eu pensasse em pesquisa, né? Sem pensar em aluno. Tá. Quando começou o curso de biotecnologia, daí toda essa parte de biologia molecular e tudo mais que eu tinha estudado, a gente começou a ter. Né? Porque a gente não tinha antes, mas esse curso, como ele era mais voltado mesmo para isso, então a gente começou a trabalhar com cultura de células e tudo mais. E eu tive que começar a escolher, tipo, qual é a linha que eu vou... Sei. Né? Que você Só vai que começar a não desenvolver? adianta só fazer a linha, você tem que ver o contexto que você está, Sim. né? Então, a gente começou a trabalhar tentando cultura de células, um pouquinho de citogenética, até que eu comecei a ter mais contato com o pessoal de nanotecnologia, e a gente começou a fazer testes. Eu fui uma vez para São Carlos, eu fui ver meu ex-orientador, né, e peguei uma carona. E a pessoa que estava junto, ela foi ter uma reunião que era da área de nanotecnologia, foi ter uma reunião com o pessoal da nanotecnologia, que é no centro. E eu estava lá e eles falaram, é professora, ela é da universidade, fez mestrado aqui e tal, vai ver o orientador dela.
Daí a pessoa falou, venha participar da reunião também, né? Foi de bicão, né? Daí eu cheguei lá, eles estavam falando de material, de nanomaterial. Daí eu falei, quem que testa? Como que vocês testam? Porque eu tava a fim de saber mesmo, né? Como que era feito. Sei. Daí eles falaram, ninguém. Você faz isso? Daí eu falei, eu tô começando a fazer, mas nunca fiz. Eu falei, não, então vamos começar a fazer. E no fim eu comecei a testar as coisas para eles, né? O pessoal de nanofibra, nanopartículas. Então, usando cultura de células, a gente começou a fazer teste. Daí já tinha um laboratório, né? Só que daí o que eu comecei a mandar fomento, né? FAPESP e tudo mais, e começou a vir equipamento. E a gente acabou montando o laboratório que hoje tem, que é de fomento, né? Que veio de agência de fomento, CNPq, FAPESP e tudo mais. E a gente fazia sempre testes do material genético dos outros. Daí chegou uma hora que eu falei assim, a gente precisa começar a fazer o nosso material mesmo. E dentro do pessoal que eu trabalhava, eles trabalhavam bastante com nanopartículas poliméricas, né? Eu falei, então vamos tentar uma linha um pouquinho diferente para também não ficar batendo de frente com o pessoal. Sei. E eu comecei a trabalhar com nanopartícula metálica, biogênica, que usa micro-organismo para fazer as nanopartículas. E aí que a gente começou a usar também mais micro-organismos, né? Então uma coisa vai puxando. E qual que seria a aplicabilidade desse primeiro momento seu lá com a nanotecnologia do pessoal que trabalhava? Eles estavam fazendo microfibras com objetivo de quê? Primeiro teste de coisa que eu fiz foi o pessoal da Embrapa, que eles usavam para fruto não estragar. Eles faziam uma nanopartícula, onde eles colocavam, por exemplo, banhavam maçã, e daí formavam uma película, uma nanopelícula protetora, e isso aí não estragava, né? Essa nanopartícula? Dessa daí deles era polimérica. Eu tinha nanofibra, por exemplo, de coco, e N materiais. E só que eles faziam e às vezes eles não sabiam nem para quê. Essa aí é uma coisa que eles sabiam para que, né, eles já fizeram aplicada. Mas tinha nanofibra que dependia do teste que a gente fazia. Do resultado, para aí você encaixaria. se era tóxico ou não, se era bem, para saber o que daria para ser feito, né? Daí eles convidaram para entrar numa rede que eles tinham de agronano, né? E a gente comecei a voltar um pouquinho para a agricultura. Certo. Porque devido à rede que era, né? E daí comecei e desenvolvendo sempre voltado para a agricultura no começo. E como tinha curso de farmácia aqui, também tinha aluno que queria voltado para a área de saúde. Sim. Então, essas nanopartículas metálicas, elas são bactericidas. Então, a gente faz alguma coisa na área de bactericida. Tanto para humano como para agricultura. Como para agricultura. Só que daí agora a gente tem um pouco de humano, é o que menos eu faço, né? Mas agricultura e ambiente. E os organismos começaram a aumentar, a gente começou a prospectar, agora a gente trabalha com microalga, né? Trabalha com fungo, com bactéria. E essa microalga tem o objetivo de quê? Despoluir rio? Então, você pode aplicar para um monte de coisa. O que a gente quer, a gente tenta fazer nano mesmo dessas microalgas para ver como que a gente pode interferir no crescimento, porque conforme que você vai usar microalga, você quer que cresça bastante. Conforme o que você vai fazer, você não quer que cresça muito. Sei. Você quer que produza mais algum tipo de substância, né? Então, você tem várias maneiras de você tentar melhorar. Pode fazer, modificado geneticamente, mas a gente aqui não trabalha. É outro laboratório que trabalha nessa parte mais de genética. Porque, no fim, a gente usa genética para alguns testes, para fazer algumas coisas. Mas eu não trabalho mais diretamente com genética. Minha área acabou virando para nanotecnologia mesmo. Certo. Então depende do que você quer. A gente fala assim, dá o problema, porque a biotech é meio assim, você tem um problema e você vai tentar resolver esse problema. Entendo. Então, e nesse meio tempo que a gente comecei a trabalhar com empresa, né, com algumas empresas, e a Uniso, ela é uma universidade confessionária, né? Então, ela não tem lucro, né? Tudo é investimento e tudo mais. Então, quando uma empresa para fazer algum acordo, é um pouco mais difícil também, né? Você trazer o dinheiro, porque o dinheiro, no fim, ele é distribuído para o que é necessário. Sei.
E daí eles tinham que comprar o material deles, o que eu precisava, e traziam como doação, que era o jeito mais fácil da gente conseguir mais rápido, né? Sei. Eles traziam como doação e tudo mais, até que chegou um momento que essas empresas, uma delas cresceu muito, e eles falaram, você não quer abrir uma empresa? Porque daí fica mais fácil esse contato que a gente tem para poder fazer compra, para não tem que comprar, você consegue comprar e tudo mais. E eu abri a startup por isso. Só que daí eu abri a startup e eu estava aqui e eu fazia as coisas aqui na Uniso. Eu falei, não, eu tenho que legalizar isso aqui, Sei. né? E a Uniso estava já fazendo a Unisotec e começando a ter essa... Foi bem na época, assim, foi sem querer, mas... Sei. tanto que eu fiquei um tempo ainda. O Marcelo já tinha a Unisotec, ele falava, não, você vai fazer. Eu falei assim, eu preciso abrir a empresa, mas eu não abria, né? Porque eu falava assim, E daí, no fim, eu acabei abrindo, né, a empresa, ficando lá na Unisotec, porque daí a gente tem os laboratórios e tudo mais. E era só para ter esse contato, para conseguir trabalhar com essa empresa. E no fim, o negócio começou a crescer e está quase descontrolado. Ah, isso é bom, isso é bom. Então, me diga um pouquinho da PrioBio, né? PrioBio, me diga um pouquinho dela, como você fala que ela nasce meio que de uma necessidade uma necessidade para parceria, uma necessidade né? jurídica ali da coisa. E como que isso... A gente faz, O que vocês se a gente quer propõem a usar fazer a hoje? nanotecnologia mesmo, né, para resolver problema. Só que a gente faz uma nanotecnologia que ela é direcionada. Né? A gente faz uma nanopartícula, por exemplo. Vocês prestam serviços para alguém? Prestação, a gente faz P&D. A gente normalmente faz desenvolvimento. Uma vez ou outra a gente presta um serviço quando eles querem que faça algum teste, alguma coisa assim, mas é muito difícil fazer a prestação de serviço. Por exemplo, a gente tem nanopartícula que eu uso o organismo para fazer nanopartícula. Na agricultura, você tem o que a gente chama de controle biológico. Tá. Então, eu tenho um fungo que mata o outro fungo. Certo. Tá? O fungo ruinzinho O mata fungo o bom. Nunca o bom mata o ruim. É sempre não, o ruim bom que mata mata o ruim. Aqui, bom mata o ruim. Ah, o bom mata o ruim? Bom mata o ruim. Não, mas o bom mata o ruim você fazendo no laboratório. Não, nem precisa. A gente lá tem na fungos natureza, que já foram... assim, que fazem... Que fazem. Então, fungos bons que matam mesmo porque pragas. seria um caos, já estaria tudo sem morto. Nada, né? Daí o pessoal começou a descobrir isso, não só fungo, né? Mas fungo, bactéria e outros organismos. Isso já existe faz tempo, né? Que hoje em dia que se fala mais. Daí eu pego esse fungo bom, eu faço nanopartícula desse fungo bom e tento usar elas para matar o fungo ruim, em cooperação com esse fungo ou não, né? Então, vai depender, cada caso é um caso. Então, a gente começou fazendo isso e a gente faz para tratamento de semente, daí vai depender do problema que a gente quer solucionar. Então, normalmente a gente vê o problema e daí a gente cria uma estratégia de tentar eliminar o problema usando nanotecnologia. Então, normalmente hoje você olha para um problema que alguém traz para você, de que está tendo uma peste dentro de uma plantação, alguma coisa assim? Mas isso já é uma fazenda, já é Então, isso assim, a gente sabe que existe, então a gente pode, por exemplo, vem um aluno querendo fazer mestrado. Daí, porque eu tenho ainda, eu me divido, né, em duas coisas. Então, o aluno vem querendo fazer mestrado. Daí ele mesmo vai procurar, tipo assim, porque a gente tem praga, assim, um monte de doença, né, e praga na agricultura. E que às vezes é problema nosso mesmo, não é problema mundial, é por causa do clima, enfim. E daí ele vê alguma coisa, né, que acha interessante e a gente acaba fazendo. Então, e trabalha, mas tudo sendo para essa parte mais natural, né? Porque a gente a nanopartícula que a gente acaba desenvolvendo é uma nanopartícula que tem no miolinho dela um metal bem pequenininho, mas ela em volta ela está carregando todos os metabólitos e tudo mais do organismo, né? Então a ideia é que ele transporte isso aí. Então a gente está... Esse metal é necessário para que haja um núcleo de fixação? Exatamente. A gente achava assim, existe uma sinergia, né, entre o metal, por exemplo, se você usa prata acaba sendo, a gente sabe que prata é bactericida, né, fungicida,
Então, os metabólitos, junto com um pouco desse metal, ele, no fim, potencializa essa ação, né, que você tem. Mas, às vezes não. Às vezes, ele potencializa crescimento, né? Sei. Então, por isso que a gente usa diferentes metais, né? A gente faz com sais, na verdade, a gente usa diferentes conforme o que você quer. Se você quer que cresça e não que seja, você usa uma coisa. Se você quer, a gente faz bi, né? Faz dos dois jeitos. Daí E esses metais são quais, por exemplo? a gente tem de prata, ferro, titânio. A gente tem Tudo isso microscópio. zinco, tudo nano, né? Não As dá nem para ver partículas. no microscópio. Só com Microscópio equipamento específico. eletrônico, digital. Microscópio eletrônico, dá para ver. O MEG dá para ver. Mas a gente normalmente trabalha com uma coisa, a gente vê, consegue medir tamanho, dispersão com algum equipamento, mas você não vê. Sei. A gente só vê a ação mesmo, né? Ação, toxicidade, daí o quanto você, é ação, quanto a toxicidade. Quanto Mesmo você no pode microscópio você não consegue ver uma colônia? Não, o micro-organismo eu vejo. A nano não. Certo. O micro-organismo a gente vê. E a nano nem com outro, alguma coisa mais potente viria? Só com um microscópio de maior potência. Certo. Atômico, varredura, daí a gente consegue ver. Sei. Daí E para manipular esses metais aí, é tranquilo? Para a gente, quantidade? na verdade, só a gente usa sal, né? Então, ele transforma, o organismo transforma em metal. É o processo que eles acabam fazendo. Certo. Não, mas não tem problema. É uma área muito bacana, né? Nossa, tem zilhões de possibilidades, né? Tem. Para quem estuda isso aqui. Tem É muito vasto, é muita coisa que tem. E muita coisa que a gente não sabe ainda, né? Sem dúvida. Daí você tem que ir com calma para saber o que vai acontecer, né? Principalmente o que vai acontecer, né? É. Porque pode ser uma catástrofe e pode ser algo bom, né? Sim. Como tudo, né? Como tudo. Muito bem, muito bacana. Bom, então hoje a PRIOBio está ali na Unisutec, né? Tá lá. Já há quanto tempo está lá? Um ano. Um ano. Um ano e pouquinho. Tá lá faz um ano e pouquinho. Então tá parecido conosco lá. Então acho a que idade. foi na mesma época ali, Porque Mas você entrou quando teve aquela palestra que a gente veio se apresentar, não sei o quê? Foi aquela época? Então, naquele dia, era o primeiro ano. Puxa, mas então foi ali mesmo. Foi ali que eu entrei, Foi, eu entrei a hora que eu tinha, tanto que eu nem tinha sala, acho que direito ainda. Daí quando eu entrei, daí o Marcelo falou assim, sábado tem uma... ele foi, tinha um evento que eles vão se apresentar. Você não quer vir se apresentar, já que você já vai vir pra cá, tal? Daí eu falei, beleza. Daí foi o meu primeiro contato com o pessoal mesmo. Legal. E eu não conhecia ninguém, fiquei conhecendo o pessoal lá. Bacana. Muito foi, bom. Acho que em maio do ano passado, mais ou menos. Isso, foi no começo do ano passado, não sei exatamente. Foi acho que em maio do ano passado. Legal, que bacana. Daí de lá pra cá, daí a gente começou a fazer outras coisas, né? E a sua operação é mais no laboratório mesmo? Ali você faz alguma coisa administrativa ali no Então, escritório? porque na verdade você tem que ficar lendo, estudando, né? Então eu fico ali meio que montando a estratégia, a coisa né? toda. Com eles. Então, e os alunos acabam indo para lá, né? Daí eu tenho pessoal de estágio, e eles trabalham meio que em conjunto, né? A gente separa tudo. Agora a PRIOBio vai ter o laboratório, né, dela, então a gente vai separar do laboratório da Uniso. Tá. Porque já está ficando apertado, né? Certo. Então mas normalmente eles sempre assim, eles querem fazer alguma coisa que depois possa ser utilizado ou que já tenha aquele caminho lá, né, para a PRIO. E esse serviço que você desenvolve, você tem parceiros que buscam venda, alguma coisa? Tem isso? Como que é isso? Agora a gente está, assim, normalmente eu trabalho com desenvolvimento junto com a empresa. Então a empresa quer desenvolver alguma coisa, a gente desenvolve em Mas conjunto. a empresa te procura? A empresa procura. Mas agora, né, que a gente Dê um exemplo de empresa que procura e que tenha um empresa estudo de da caso. área de agrária, por exemplo, de agricultura,
Mas que faz alimentos ou que faz fertilizantes? Não, que faz a parte de agricultura mesmo, de fertilizante, controle biológico, né? Depende da... E a gente tenta montar alguma coisa diferente. Ou às vezes ele não usa controle biológico, mas ele quer usar uma coisa mais natural. A gente Pode ser usa tanto óleo na plantação essencial. direta dele, como uma empresa que queira engarrafar o teu negócio e vender, é isso? Então, daí agora que a gente está começando a fazer... O engarrafamento para venda. A gente vai ter o produto da Pri. A gente está no teste final para a gente ver se a gente consegue ter o produto da empresa. Porque até agora a gente sempre ajudou a desenvolver produto dos outros, né? Tá. Então a gente tem essas duas vertentes. A gente vai lá e ajuda, faz P&D e faz desenvolvimento. E daí o produto é da empresa, né? Sei. E agora a gente tem o nosso que a gente está fazendo os testes para ver se a gente consegue. E esse nosso o que é? Controle biológico também? Esse de nosso fungo? O nosso Para plantações? para plantação. N? Qualquer uma? A gente está vendo para qual seria melhor. Mas a gente focou milho, soja. Milho. Tá tentando para ver se... Que na região aqui tem bastante milho, né? Ou não? Nem sei. É? Que tem, né? Mas nem é pensando Porque em... soja é mais para o sul, né? Mas nem é tanto pensando Aqui, no geral mesmo. sim, sim. A gente tá... Porque você pode ou ir para commodity, né? Ou você fazer alguma coisa mais familiar. Sei. A gente está tentando fazer alguma coisa que você possa usar nos dois, né? E hoje a PrioBio já tem receita, já tem essas coisas, ou tá... Não, ela tem, porque a gente já tem projeto, né, sendo desenvolvido. Então, ela tem, mas ela não tem ainda, por exemplo, do produto. Porque a hora que o produto estiver pronto, Sim. daí que a gente vai ver como que nós vamos fazer. Como que funciona isso? É para colocar no mercado e tal? Porque provavelmente, tipo, como a gente é só desenvolvimento, ou ela vai ter que crescer e começar a produzir em larga escala. E você vai precisar aumentar o teu KINAI? Ou eu vou... A gente já aumentou o KINAI já. Sei. De quando ela foi quando ela nasceu. fundada, quando ela nasceu. Ou então, se a gente vai ter parceria com empresa. Com alguém que possa fazer isso. Porque a ideia o que é? Botar nas gôndolas. Mas às vezes ela pode ir sem ser PRIO, sem ser com a minha marca, né? Sei. Só ser desenvolvido e ser uma... Isso aí entra parcerias, né? Isso. Pode ser que saia com outra marca de outra empresa que tenha mais potência. Porque às vezes você pega alguma que já está no mercado e engloba o teu produto no portfólio dela. Sim, Então, eu nem sabia como... Eu já vi que tem diversas maneiras de você fazer isso. Né, de como que você vai participar, né, com isso aí. Escalar mercado, né? Escalar mercado. É você conseguir colocar o teu produto no Brasil todo quando ele for algo que realmente resolva. Mas às vezes isso é mais fácil via parceria. Sim, sem dúvida. Por isso, às vezes você já tem as grandes instaladas, que já tem o mecanismo todo da coisa, já tem uma rede, já coloca lá no supermercado, no hipermercado, coloca na... Mas produto... antes disso ainda tem um monte de coisa, porque legislação que vai entrar, como que vai ser. O teu produto ele iria para essas casas agrárias, assim? Normalmente, quando você tem essa parte de agricultura, você tem a pessoa vendendo já diretamente para o agricultor, para o produtor. Também você tem muito mercado. Isso. Então, nem acaba tendo até, se você quiser, mas normalmente porque a quantidade é grande, né? Sim, você já trabalha com uma quantidade calculada para a área da pessoa ali que faz o plantio e tudo mais. A gente tem, porque você tem que ter um limite de preço, tudo isso você tem que ver como você vai precificar. É diferente, É diferente você vender um galão de 100 litros do que um de 1 litro. Sim, né? Sim. Né? E às vezes ver o quanto vale a pena também, porque no fim você também tem um produto que é caro demais, então a gente, na hora que você vai fazer... entrar na equação, né? Tudo isso na hora que você está produzindo, na verdade. Você tem que ver como entender essa viabilidade. O custo de tudo isso. Acaba sendo bem diferente, porque você está na academia, você começa a desenvolver sem pensar em investimento, custos, ou seja o que for. Sem pensar. Daí quando você começa a trabalhar com empresa e tudo mais, você começa a ver que você tem um outro lado, né?
E quando você está na academia, é aquela coisa que você estuda e muitas vezes você faz estudo para você saber como que é e você, nem isso aqui não vai virar um produto, ele só é um estudo necessário, que é um passo que você vai ter que, Sim, de fazer conhecimento ali. isso. E você, no fim, vai fazendo cada vez mais. Sei lá, às vezes eu vou em congresso, tem coisas até que poderiam já ser utilizadas, mas a pessoa está continuando a estudar e ela vai seguir por aquele caminho, né? E quando você está com empresa, você já... Às vezes, é que eu brinco, né? Às vezes o 60% do que é para o acadêmico é 100 para quem tem empresa, né? A gente tem uma tendência a achar, tipo assim, tem algum produto lá que mata X. E a gente acha que ele é 100%, né? E às vezes ele é 40%, né? Às vezes você faz um que é 60%, você já está com vantagem, né? Sei. Então, Você já tem uma maior é a visão que a gente eficácia tem. Exatamente. na aplicabilidade da coisa, Então, a dentro visão do que mercado. Você tem, quando você vai para a empresa, você vê que... Existem todos esses... Você tem aquela ilusão, né? Que você está na Nossa. academia, que você acha que o que está lá é o 100%. Eu vou ter que fazer muito bom para poder melhorar aquilo. Mas às vezes ele é 40%. E já ajuda bastante. Sim. Você faz um que é 60%. Mas porque a gente vai ter que resolver, né? É bacana. E assim, a gente trabalha ali com letramento digital, robótica para as escolas, ensino de tecnologia para a garotada. E você sabe que uma das coisas bem legais que eu vi na minha vida, e eu nunca consegui mais replicar isso, foi um evento que teve no Parque Tecnológico, aqui de Sorocaba, e tinham várias empresas expondo os seus produtos lá dentro, né? E eu nem me lembro exatamente o que foi isso, como foi. Eu sei que era um super microscópio digital, computadorizado e tal, que tinha lá. E eu esbarrei nele num dos corredores e parei e tinha uma menina lá que estava apresentando. Aí ela pegou umas lâminas assim, pegou e falou, eu vou mostrar para você o desenvolvimento do embrião do ouriço do mar. Eu falei, pô, que legal, coloca aí, quero ver, não sei o quê. Eu vou falar para você, eu arrisco a dizer que foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. Tem umas coisas legais. Uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, eu não consegui replicar aquilo em nenhum outro lugar. E eu não sei, e assim, na época... Ser um confocal fica bonito. Caramba, cara. Fica colorido, não, mas ela me mostrou na tela. 3D. Eu acho que ela conseguia, tipo, colocar na tela e tal. E eu falei, cara, isso aqui precisava estar numa escola. Porque se um aluno pequeno, ou enfim, qualquer idade, se ele vê a verdade que está aqui dentro, ele vai se apaixonar de um tanto por estudar, que a gente não faz a noção disso. Quando eu dava aula no colégio, o laboratório do colégio, quando eu cheguei, ele não estava sendo... Não tinha, na verdade. Daí, tinha um professor que estava para se aposentar e ele começou a pegar menos aula e tudo mais. E ele falou, Renata, vamos montar, né? Vamos ver se a gente consegue montar. E a gente fez um projeto, que daí tinha que comprar microscópio e tudo mais. Mas o colégio topou e a gente montou, né? E essas aulas, assim, eram... E a gente eles viam o microscópio e tudo mais, mas eles também viam coisa banal do dia a dia, né? Que a gente acabava mostrando que você consegue ver mais quando você está... Mas você sabe que assim, especificamente essa experiência minha, eu já tinha visto coisas no microscópio, mas aquilo foi muito mágico. Eu deveria ter anotado o nome do computador lá, o nome da coisa toda, do aparato todo dela, para eu pesquisar depois, ao menos isso. Mas apesar que hoje em dia a gente tem coisa, por exemplo, você tem a fluorescência, né, com microscopia de fluorescência. Daí você olha, que tinha fica fluorescência. Tudo brilha, era uma maravilha, cara. E aí eu falei, pô, se o embrião de um ouriço tá dando esse resultado, você imagina o que tem por aí. Não, tem. E fora do a gente comum. consegue ver, por exemplo, quando você usa fluorescência, você consegue colocar cores diferentes, você consegue ver e daí fica bem... Era o desenvolvimento do embrião. Então eu imagino que, eu não me lembro exatamente, acho que você como bióloga pode até falar melhor, se no desenvolvimento do embrião do ouriço também tem lá o mórula, blástula, gástrula, neurula e por aí vai. Tem. Então ela me falou dessas fases lá na época. E foi mostrando. Eu falei, caramba, cara, mas eu fui me apaixonando com aquele negócio. Tem isso, mas normalmente não tem esse
essa cor toda. É a É. microscopia comum, né? Sei. O microscópio, quando você usa... E mesmo a microscopia comum, conforme a coloração que você faz, já é uma coisa bonita, né? Nossa Senhora. Agora, você vê fluorescência. Meu, aquilo foi, Mas com foi mais que focal, o psicodélico. confocal fica meio 3D, assim. né? Caramba, Fica- foi fora do você comum. tem Foi uma bastante. experiência fora do comum. Agora, os meus, por exemplo, eles fazem a nano e a gente tem equipamento que mede tamanho e tudo mais, mas Sei. eles acabam não vendo mesmo, né? Sei. E a hora que a gente faz a microscopia, né? Porque tem um aqui na Uniso, que é o MEV, que você consegue ver algumas coisas, mas a gente às vezes tem que fazer em outro local, que a gente faz atômica, a gente faz outro tipo de microscopia. E a hora que eles veem, né? Você vê lá umas bolinhas, mas Sei. aí, tipo assim, que tá vendo a nano Então, desse. mas por isso que eu não sei exatamente o que foi usado naquele momento, porque quando a gente usa a microscopia normal e olha, normalmente é ali uma colôniazinha, né? Você não é um negócio tão chamativo. Mas eu me recordo que aquilo foi assim. Mas se você já usa o de fluorescência comum, já é. Já ajuda muito Já. nisso. Daí já fica bem, porque você Tá fica coloridão, louco, fica assim. super lindo. Eu, assim, foi como que fala? Era uma coisa que eu imaginava da vida antes de ver aquilo e foi outra coisa depois daquilo. Mas Porque não, a imagem, bom, você é mais, né, a imagem, ela... é um mundo Ela- invisível, né? Que a gente não enxerga. Então ele é muito Acho que, atrativo. na verdade, eu sempre tive bastante imaginação, porque eu trabalhava com DNA, que também você não vê, que você não vê pelo microscópio, Sei. nada, ou então depois com nano. Sim, sim. Os alunos dizem que você tem uma mania de trabalhar com o que você falou, você E tem o que normal- acreditar, você tem que acreditar. E o normal para o nano, ele diminui quanto? Você tem 10 mil vezes? 1000 vezes? 100 mil vezes? 12, né? 12 mil vezes? E aí Depende, já nem o né? microscópio pega para enxergar. Não, Fica muito pitico. muito. Daí não dá. Caramba, meu. Né? Daí não dá. E a gente tem, normalmente, sei lá, 90 nanômetros. Tem gente que... Daí tem uns que tem menos ainda, né? Hum. Tem uns que tem menos ainda. Menos tamanho? 5 nanômetros. Hum. Bem pequenininho, mas aí não dá Porque o mesmo. nanômetro é uma unidade de medida, né? É menos que micro. Sim. Que tá menos que micro. E deve ter uma produção no mundo, no Brasil, muito grande dessa parte molecular Tem bastante e nano coisa. Tem bastante coisa. e micro. E... A gente está assim, aprendendo também muito como que funciona, né, algumas coisas, né? Mas tem muita coisa que já... Eu acho que na área de médica, o que mais o pessoal usa muito a parte polimérica mesmo, né? Então você tem um monte, você pega creme comum, você já tem lá nanopartícula. Nanopartícula, não sei do que. Nem fala. Que eu sei que tem. Então, você tá... As esposas ficam pedindo isso aí para os maridos. Agora, esse aqui é melhor, porque esse aqui tem nanopartícula, não sei de onde. Porque é uma maneira de se entregar fácil, mais fácil, né? Porque a gente tem muito problema de absorção, né? Eu brinco que não é só entrar pela boca, por exemplo. Não, é o que não é o que come, é o que absorve. Então você tem, por exemplo, o pessoal com cúrcuma está trabalhando bastante também, porque cúrcuma é um super alimento. Sim, você não absorve quase nada, né? Sei. Então, se você faz nano, daí você tem uma chance maior de você fazer absorção. Certo. Mas daí coloca em pílula, comprimido ou pó mesmo? Não, pode ser pílula, pode ser em comprimido mesmo. Né? A maneira que... Tem um monte, né? Isso tem um monte. E mesmo que você põe num creme, por exemplo, ele vai penetrar melhor, vai né? penetrar, vai. Ele consegue entrar melhor. Sim. A mesma coisa na planta, né? Às vezes certo. você tem... Ela é porosa também, da mesma forma. Você tem, por exemplo, estudos que você tem... Você faz nanopartícula do agrotóxico mesmo, que seja, e você acaba tendo que usar muito menos, né? Porque mesmo fertilizante e tudo mais, o que acontece? Você absorve muito pouco, né? Então o pessoal fica falando, fertilizante, mas é que você tem que usar uma quantidade muito grande para que ele absorva um pouco, só que daí sobra lá, né? Daí vai para a água e tudo mais. Então, esse que é a questão, não é o que está dentro da planta. Não é tanto o que está dentro da planta, é o que está fora. Então, se você tem mecanismos onde você
consiga ter uma maior absorção, você usa menos, né? E daí você absorve mais. Sim. E daí sobra E, menos no ambiente. e você é mais Isso. cirúrgico na operação como um E daí todo, sobra né? menos no ambiente também, que daí você já vai ter impacto. É porque hoje em dia agricultura e ambiente, eles andam Juntos, não tem como mais que você, separar. não É. tem mais como Antigamente você até separar. dava, né? O pessoal não ligava, né? Na época da Guerra Civil Americana, O dava pessoal tempo. acabava. Hoje em dia, tudo Hoje que é você vai... muita coisa sendo E as produzida. coisas estão saindo, né, do mercado, estão sendo lá banidas, né? Então você tem um monte de De coisa leis, né? Isso, Hoje em dia para legislação. regulamentar. Então você tem que começar Quem a não se pensar. atualiza vai ficando para trás. Daí não vai ter jeito, né? Porque é lei mesmo, né? Porque também se não quiser... Acaba o planeta, né? Todo mundo vai fazer Tá do jeito que tarde quer. já, né? Pois é. A gente conversou aqui com outros professores também de outros cursos e que falam dessa questão, por exemplo, do lixo e tal. E eu sempre falo, eu sempre comento com eles que é assustadora a quantidade de lixo, né, que a gente produz. Eu vejo em casa, são 3 pessoas, e aí, é muito lixo, é muito plástico, é muito porque vem papelão. um negócio em plástico, em caixa, né? E você nem se dá conta disso, né? Mas é engraçado isso. É uma coisa E fora até do teve comum. uma época que eu lembro que tinha um supermercado, porque tem sempre quando você pega, você leva um monte de caixa, né? Sei. E eu sempre falo assim, tem lugar para já deixar, porque daí você vai guardando, daí você vai, porque tá no plástico, tá vedado, tá tudo, né? E daí você tira só de caixa. Ainda agora recicla. E tem micro-organismo que possa ajudar com essa questão de plástico, de lixo, colocar uma cultura dentro desses lixões e que eles possam comer esse negócio? Como é que funciona? Tem. Quem é? Tem. Vários? Daí você vai perguntar pro Fábio. Quem que é o Fábio? O Fábio Esquina, que trabalha aqui na Uniso. O professor Fábio tem um grupinho de bactérias. Curso? Ele está na pós de biotecnologia, processos tecnológicos e ambientais e acho que está na pós agora da farmácia também. Então ele trabalha com isso, estuda isso. Ele trabalha, uma das linhas dele são micro-organismos para... porque ele trabalha com a parte de micro-organismo e genética. Mas tem coisa efetiva já funcionando e fazendo? Já tem estudo, né? Assim do que já está sendo aplicado no ambiente, não sei, mas ele é uma das pessoas que trabalha com isso. Isso a gente está falando de mundo, Brasil, Sorocaba, Sim, São Brasil. Paulo? Aqui, Sorocaba, aqui da Uniso. Não, eu digo assim, não ter uma solução ainda, a gente está falando de planeta, todo mundo está procurando. Todo mundo está procurando. Estudando. A gente tem, por exemplo, bactéria que faz material semelhante a couro. Através do quê? Bactéria, você pega algum substrato e ela consegue lixo em couro, às vezes. Mas, por exemplo, falaram, eu não sei o quanto, que tipo assim, a Nike já estava em alguns tênis já começando a usar esse tipo de material, de tecnologia para couro, né? Para substituir. Mas tem. Então, tem para micro-organismo, meu filho. Tem para tudo gosto. Tem. Tem. É e que normalmente você tem e você precisa potencializar, você precisa saber usar melhor. Às vezes ele faz alguma coisa, mas ele faz muito lento, né? Sim. Então você precisa... Por isso que às vezes, tipo assim, ele faz, mas ele demora 1 ano para fazer. Vai tentar melhorar, né? Sim. E às vezes você consegue achar. A gente faz prospecção de micro-organismo, por exemplo, no meu caso, né, que é a minha área, como é a parte de agricultura, então a gente prospecta se a gente consegue micro-organismo que combata outro. Certo. Assim como algum dia alguém achou um tricoderma, lá, que é um fungo que ajuda bastante, e de repente você tem outros também. Então você vai pegando de solo, você vai fazendo prospecção. De vez em quando aparece alguma coisa que, tipo assim, você vê que ele combate algumas pragas, algumas coisas assim. Né? Mas às vezes você tem que selecionar melhor e assim por diante. Mas é uma área muito vasta. Puxa vida, tá louco. Eu sou muito apaixonado pela área que você atua. Eu gosto muito. E aí entra a área de saúde, entra a área da agricultura, entram todas. Eu não tenho uma paixão específica. Sou apaixonado literalmente. É que na verdade a gente começa a resolver problema, daí todo mundo gosta. Sim. Mas é o que eu falo para você, assim, por exemplo, né? Eu tive com a professora de processos aqui também no início. A gente sabe que existe uma biota, né? Uma flora, uma biota
no solo da Terra, tipo de 5 metros para baixo ali, é onde estão os micro-organismos que fazem a floresta ficar em pé, né? Porque é eles que fazem todos os processos nitrogenados e desenvolve mesmo que a planta consiga tirar os seus nutrientes da terra e tudo mais. E essa biota, vamos dizer assim, ela está a 3 metros do solo, 3, 5 metros. Para baixo não tem mais essa biota. Né? Como se fosse a flora intestinal. Junto com a raiz, ali você tem um monte para poder ter absorção e tudo mais. Não, tem. Eu tenho uma aluna agora que ela foi para a França, a gente tem um trabalho com o pessoal da França, que eles estudam exatamente essa interação que existe entre o micro-organismo e as raízes, né? Sim. Para ver se tem alguma interferência, porque mesmo, imagina que a gente faz uma nanopartícula, que a gente vai colocar lá, será que isso aí atrapalha? Vai afetar esse ciclo, atrapalha né? isso aí? De troca, né? Isso, então ou ajuda, né? Sim. Então, ela está lá, passando um ano na França para tentar dar uma olhadinha de como legal, é importante, isso, porque a parte viva do solo está ali, né? De todas as plantações, das nossas florestas. Se você pega solo que não tem lá. Tá tudo rachado, né? Se você pega solo, às vezes Seco você vai fazer reflorestamento. Eu tive um trabalho com um aluno meu de mestrado, que ele trabalha essa parte de reflorestamento, né? Nessas áreas que estão degradadas, tentar recuperação de áreas degradadas. Tipo, vamos pensar lá em Brumadinho. Não precisa nem tão longe, assim. Às vezes você tem área que você vê que está degradada e você vai tentar extremamente pobre de micro-organismo ali. E daí eu trabalho e consegue reviver? Se a gente pegar um solo do Nordeste todo rachado lá, sem água, sem nada. Daí você tem. Então, daí tem um monte de gente fazendo... buscando quando fazer. Você vai colocando planta, você já vai, né? Porque a semente traz dentro dela um monte de micro-organismos também, né? Então, só que daí o que a gente faz? Por exemplo, um dos estudos que tem uma aluna estudando, a gente tem as sementes. Essas sementes, quando você vai plantar e tudo mais, você tem um monte de, sei lá, fungo, maléfico. E daí você tem praga e tudo mais, pode ser que ela não cresça. Então, só que as pessoas vão lá e colocam fungicida. Para não fungar essas sementes. Só que daí esse fungicida, ele mata muitas vezes o fungo bom, a que protege ela. microbiota que está dentro da, né, que a gente chama de holobioma, né, que dentro da semente. Sim. Então a semente já está trazendo, e a gente antigamente matava isso. Então hoje começa a se saber que não pode. Isso. Que essa semente tem que ser tratada de alguma maneira diferente. De uma forma orgânica. Que eu tenha sempre, que ela o bioativo dela lá. Que ela leve junto. Né? Então, não tem. E se a gente for pensar na mágica muito grande, né, de quem fez isso aí, porque cada semente tem o seu arquétipo, né? Você não planta semente de couve e colhe girassol, né? Então tem uma coisa que é muito louca dentro Normalmente disso. Normalmente de humano não nasce cachorrinho, né? Embora algumas crianças queiram, né? Queiram verter para esse lado. Mas a gente não deixa. Mas é muito louco isso aí, não, professor? Pelo amor de Deus, a magia que tem nisso, né? A sabedoria. Se a gente for, quando a gente fala em semente, a gente está falando nas nossas sementes também, como você falou de humano, né? Zigoto e espermatozoides. Tem todo um mecanismo, né, para as coisas acontecerem. Caramba, sim. Da maneira. Mas mesmo assim, né, cara, é muita loucura, né? É muita espécie, né? É muita coisa. É muita espécie. É muita combinação diferente. É muita combinação genética. É muita estrutura. E se você for ver, às vezes, o genoma não é tão diferente, né? Você só reorganizou as coisas. Sei. Principalmente das espécies mamíferas. Você vai, às vezes, é uma reorganização mesmo, né? Mais... Uma ordenação diferente ali das cadeias. Eu não sei você tem, mas basicamente, às vezes, você tem os genes muito parecidos, né? Sei. E as mesmas proteínas, as mesmas coisas rodando. Às vezes você tem, conforme você tem mamífero, por exemplo, todo mundo tem mais ou menos o mesmo estilão, né? A mesma coisa. Todo mundo uiva, todo mundo... Mas você só tem... Aí o pouco que você tem de diferença faz diferença, né? Faz muita diferença. Mas a base é meio que a mesma, né? Mas é uma loucura muito grande, né? Eu prefiro nem pensar nessa loucura tão grande, sabe? Porque é muita loucura você imaginar que existem tantas espécies, sejam elas animais ou não, né? Plantas e... Cara, é muita coisa, e muita coisa muito certa, muito
Mas eu feita, acho assim que pronta. as pessoas deviam pensar mais nisso mesmo, né? Porque a gente tem uma tendência a achar que o Tá ser tudo, humano né, é o tudo melhor de certo. todos, né? Não. E que a gente acaba dominando o E que o resto, né? mosquito não vale Isso aí nada. você vai, daí você começa a olhar entender as que, tipo coisas. assim, que o mundo não É um é... A comensalismo, gente só né? faz um pedaço, a gente é Uma um pedacinho, parte, né? A gente é uma um parte, grãozinho ali no meio daquilo tudo, né? Então, porque eu acho que o que acontecia muito é que quando o homem começou a desenvolver e ter algumas habilidades, eles acabaram achando que o mundo estava ali para servir, né? E não é bem assim. E né? as coisas não são assim. Talvez olhando desse jeito, as pessoas comecem a perceber que entender a a gente faz importância, parte de, né? E não que sim. a gente domina, né? Não. Então... E se dominou bem errado, né? Precisa ter muita se coisa dominou, melhor. tá na hora de... Tá na hora de não dominar Desdominar. vai dominar de outra forma. Porque... Primeiro que a gente está percebendo o tanto de degradação que a gente tem ocasionado, né? Então, esse é um primeiro ponto. E a gente vê pontos sensíveis no planeta, né, professor? Não é tão fácil, né, de recuperar uma área que já esteja degradada, né? Tipo, como a gente viu lá em Minas Gerais. Arrebentou lá e veio metal pesado para rio, para solo, para tudo. Para isso voltar a ter vida realmente, são várias décadas, né? São 2, 3 décadas para pensar. Acho que se você pensar, tem muita coisa para consertar, mas acho que a melhor maneira é não deixar mais acontecer. Parar depois, um pouquinho. para daí você começar a tentar recuperar o que você Porque já o próprio tá planeta, se você parar de agredir, ele começa a reagir. É um organismo vivo. Né? O difícil é que, tipo, o que a gente já fez, é agressão diária, né? E é muita coisa, né? O jeito que foi colocado, é o que a gente está acostumado. Porque, assim, tem coisa que às vezes o pessoal fala, principalmente quando a gente trabalha com a parte ambiental, né? Mas o custo-benefício... vale a pena o custo-benefício. Então, o que é o custo-benefício, né? Então, eu acho que a partir do momento que você não tenha tanto lucro, mas que o ambiente ganhe, né? Então, as pessoas vão começar a ver esse benefício, né? Que isso entre no custo-benefício. Sim. Não, que o custo-benefício seja o verdadeiro. Então, eu vejo muito isso, que às vezes eles falam, custo-benefício. Tipo assim, o benefício ambiental às vezes é imenso, só que o custo é um pouco mais caro, porque você deixa de ganhar, né? Então, a gente está muito acostumado a ganhar muito, né? Em cima das coisas. Eu acho que assim, fica ruim quando a gente ganha através de uma degradação, né? Agora, quando você ganha com coisa boa, é legal. Não, daí beleza, né? Mas às vezes você tem que... porque a gente mesmo, né? Mas por enquanto a vida não está tão boazinha assim de ganhar só com coisa boa, né? Tem muita gente ganhando dinheiro com E às vezes coisa é necessidade ruim. Mesmo, né? Nem há necessidade. É uma questão só de cuca mesmo, né? Enfim. Ou talvez as coisas tenham pesos diferentes do valor. E caminhos diferentes também para ser seguidos. Por exemplo, ataques que são muito... que a gente não consegue realmente voltar é quando a gente acaba com uma espécie, né? Tipo as espécies em extinção. Então, mas isso eu acho que no fim é evolução, né? De algumas sim, né? A gente não poderia estar andando com um dragão enorme aí no meio da rua. Às vezes faz parte da evolução mesmo, né? Mas tem coisa que dava para ter. Porque é muito triste a gente saber que perdeu uma espécie do planeta e que aquilo a gente não vai ver mais, os nossos filhos não vão ver mais, né? Seja o que for, seja um grilo, né? Um grilo de pau seco, né? Porque é triste pra caramba, né, professor? Mas eu acho que evolução também é uma coisa que vai acontecer independente, às vezes, né? De tudo isso. Só que a gente só tá acelerando, né? Só não pode evoluir, né? Tomara que a gente consiga, como a senhora falou, consiga mecanismos, até mesmo pelos próprios micro-organismos, para trazer novas luzes, novas soluções. Seja na área de plástico, que a gente usa pra caramba e degrada muito o planeta, seja que é a questão dos polímeros, né, que você falou. Mas polímero, tem um monte de polímero biodegradável. Não, sim, sem dúvida. A gente precisa melhorar algumas coisinhas, né? Não tá tudo ruim. Mas tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, né? Tem. Tem que mudar um pouquinho a gente, talvez, de pensar. Pois é. A gente não... E acho que o próprio aprendizado é só na nossa pele, quando chega, que a gente consegue realmente reverter e buscar outras soluções, né? Porque talvez pensar mais só lá para frente, né? Porque a gente é muito imediatista, né?
Sim. Então, a gente quer saber o que eu estou ganhando agora, né? É. E às vezes você não vai ganhar para o seu neto ganhar, né? Sei. Mas e as Exatamente. pessoas estão aprendendo a pensar É. desse jeito, talvez. Mas eu acho que aqui na universidade isso já é legal, porque eu vejo que tem várias áreas, pelo menos com os professores que eu conversei até agora aqui, pensando em soluções para ajudar esse mecanismo todo, né? Sim. E isso já é legal, porque, de certa forma, a Uniso tem uma voz ativa na região, tem uma voz ativa na macro-região de Sorocaba e no estado, né? Tem ferramentas para poder chegar, né? Assim, aí basta a gente querer... Estamos equipados. Basta a gente querer pensar em algo que seja positivo para realmente colocar em prática. Né? Não, Você tem imaginação para solucionar isso é o teimoso. problema, né? Tem teimosia e imaginação. Tá joia. Bom, professora, eu acho que foi legal o papo que a gente teve. A gente está chegando aí já no final do nosso tempo. Eu quero agradecer muito a participação sua conosco aqui. É brilhante ter alguém falando aí de biotecnologia, dos micro-organismos, que você trabalha com isso no dia a dia. Para mim, assim, como eu acho que até comentei com você, eu não sei se foi com você ou com outra professora, que o laboratório é meio que um parque de diversão, né? Eu vejo assim... porque você não está trabalhando lá todo dia. Acho que eu não preciso bater o cartão lá, bater os horários, é por isso que eu fico feliz de vê-lo, né? Talvez seja. Mas eu fico feliz porque tudo que envolve isso, eu sou muito apaixonado mesmo por isso, né? Eu acho que, de alguma forma, eu não sei qual, nós, seres humanos, estamos enfeitiçados, né? Porque chega à noite a gente dorme, a gente gosta da lua, então a gente de alguma forma está enfeitiçado. E um dos feitiços que bateu em mim já faz tempo é essa parte dos micro-organismos, seja ele qual for e tal, eu gosto muito, acho muito interessante, acho muito bonito, e eu vejo que é o princípio da vida, é o que sustenta a vida, é o que a gente não enxerga muito. Né? Então eu quero agradecer a participação, hoje, da professora Renata de Lima conosco, professora de Engenharia de Bioprocessos, Biotecnologia, pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e... Processos tecnológicos e... Ambientais. Muito bem. Professora, muito obrigado. Se a senhora quiser deixar um recado final, se a senhora quiser falar um pouquinho se tem um e-mail da PRIOBio, um telefone, tem ou qualquer coisa parecida para o pessoal poder encontrar a senhora. Na verdade, assim, eu estou aqui na universidade, na Unisotec, então, a qualquer momento, vou aparecendo aí também. A gente sempre gosta de receber o pessoal para conhecer melhor. Tem contato renata.lima@priobio.com.br ou então mesmo da universidade, que é renata.lima@prof.uniso.br. Legal, bacana. Da priobio.com.br. Tá, legal. Bom, então eu quero agradecer a professora pelo episódio de hoje, nós aqui falando sobre biotecnologia, os processos que a Uniso também traz para os seus alunos e tudo mais, um pouquinho da história da professora. Quero agradecer a professora, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, nesse momento do nosso episódio, que todos nós possamos ter saúde, desenvolvimento e que Deus possa abençoar todos nós cada vez mais. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.